Antes de começar, fica o aviso. Esta é uma história fictícia, criada apenas para entretenimento. Agora, se você gosta de histórias que tocam o coração, falam de amor, injustiça e virada de vida, fica comigo até o final e já se inscreve no canal, porque toda semana tem uma nova história pensada com carinho para quem sente demais. Naquela noite, enquanto a música ecoava pelo salão simples da cidadezinha do interior de Minas Gerais, anos 80, Gregório ficou parado perto da parede, segurando a bengala com firmeza, como quem já sabia o lugar que o mundo tinha reservado para ele. Jovem, elegante, rosto bonito, barba bem feita, camisa clara passada com cuidado, botas limpas, dono de fazendas extensas que todo mundo respeitava durante o dia, mas que à noite parecia invisível. Quando entrou no salão, alguns fazendeiros mais velhos trocaram olhares e sorriram de canto de boca, não por admiração, mas por aquele tipo de riso que não precisa de palavras para machucar. Gregório caminhou devagar até o balcão, o passo desigual, denunciando a sequela antiga na perna, e sentiu os cochichos crescerem ao redor, como se a música tivesse diminuído só para isso. Em certo momento, uma moça se aproximou demais, talvez sem perceber, e antes que qualquer palavra fosse dita, duas amigas puxaram a jovem pelo braço, rindo baixo, como se aquilo fosse uma brincadeira. Gregório fingiu não ver, como sempre fazia, apoiou melhor a bengala no chão e manteve a postura firme, porque aprendera cedo que demonstrar dor só alimentava o deboche. Ele observava os outros fazendeiros dançando, rindo alto, sendo escolhidos sem esforço, enquanto ele permanecia de lado, como se não fizesse parte daquele cenário. Não era falta de dinheiro, não era falta de beleza, não era falta de caráter, era apenas a marca que carregava na perna, transformada pelos outros em motivo de afastamento. E ali, encostado na parede fria do salão, Gregório pensou mais uma vez que talvez o amor não tivesse sido feito para ele. Ele ainda não sabia, mas naquela mesma cidade, alguém estava prestes a chegar e mudar tudo o que ele acreditava sobre ser escolhido. Na manhã seguinte, o sol ainda nascia por trás das montanhas, quando Gregório já estava de pé, apoiando a mão na mesa de madeira antes de se levantar por completo, num gesto automático que ele fazia sem perceber. A fazenda acordava cedo, e ele gostava disso, porque ali, entre o barulho do gado, o cheiro de terra molhada e o som distante dos cavalos, ninguém o olhava diferente. Para os empregados mais antigos, Gregório era só o patrão justo, o homem que herdara as terras ainda muito novo depois da morte do pai e aprendera na marra a comandar tudo sozinho. A sequela na perna vinha de um acidente antigo, quando ainda era quase um menino, numa queda feia durante uma lida apressada, num tempo em que ele tentava provar que dava conta de tudo. O médico disse que ele teria sorte se voltasse a andar sem ajuda, e Gregório voltou, mas nunca do mesmo jeito. Desde então, aprendera a esconder a dor atrás do silêncio e da postura firme. Na fazenda, ele montava a cavalo com cuidado, andava devagar entre os currais, apoiava-se na bengala só quando precisava. E ninguém ali ousava rir, porque conheciam o homem além da marca que o corpo carregava. O problema começava quando ele saía daquele mundo protegido e entrava nos salões, nas festas, nos encontros sociais. Lá fora, os outros fazendeiros cochichavam, comparavam, faziam piada baixa. Gregório já ouvira comentários atravessados demais para esquecer, frases ditas pela metade, risos que surgiam sempre que alguma moça parecia se aproximar dele, e aquilo foi criando um muro invisível ao redor do seu coração. Ele não era frio por natureza, só cansado de tentar. Naquele mesmo dia, enquanto resolvia papéis na casa grande, uma conversa entre dois empregados mais novos chegou aos seus ouvidos. Falavam sobre uma moça que estava chegando à região, vinda de longe, procurando trabalho. Alguém simples, discreta, chamada Natália.
Gregório ouviu sem dar importância. Voltou os olhos para a janela e respirou fundo, sem imaginar que aquele nome, dito quase ao acaso, era o primeiro sinal de que sua vida estava prestes a sair do lugar onde ficara parada por tanto tempo. Natália chegou à região numa tarde quente, descendo de um ônibus antigo com uma mala simples na mão e o olhar atento de quem já tinha aprendido a observar antes de confiar. Trazia poucas coisas, mas carregava uma história que preferia não contar logo de cara. Vinha de outra cidade, também do interior, depois de deixar para trás um relacionamento difícil e promessas que nunca se cumpriram. O que ela queria agora era trabalho, sossego e um recomeço longe de julgamentos. Soube da fazenda de Gregório por indicação. Disseram que o dono era exigente, mas correto, e isso bastou para que ela se animasse. Quando chegou à porteira grande, viu um homem parado perto do curral, camisa clara, chapéu bem colocado, postura firme, segurando uma bengala simples. Natália notou o caminhar diferente, mas não desviou o olhar nem fez cara de espanto. Apenas esperou ele se aproximar. Gregório a observou de longe por alguns segundos, acostumado a perceber quando alguém mudava o jeito ao notar sua sequela. Mas nela não houve pressa, nem risada, nem desconforto. Ele perguntou o nome dela, ouviu a resposta com atenção e indicou o caminho da casa grande para conversar com mais calma. Durante o trajeto, Natália falou pouco, mas o suficiente para mostrar educação e respeito, e Gregório respondeu no mesmo tom, sentindo algo raro acontecer. Uma conversa que não girava em torno do que ele tinha ou do que lhe faltava. Na casa grande, enquanto acertavam os detalhes do trabalho, Natália reparou nos retratos antigos, nas marcas do tempo na madeira, no jeito cuidadoso com que Gregório explicava tudo, e pensou que aquele homem carregava mais silêncio do que arrogância. Antes de ir embora para se instalar no quarto simples que lhe ofereceram, ela agradeceu, olhando nos olhos dele, e Gregório sentiu um aperto estranho no peito, não de dor, mas de algo que ele quase tinha esquecido que existia. Do lado de fora, alguns empregados cochicharam ao ver os dois conversando por mais tempo, e um deles comentou baixo que logo ela ia mudar de ideia, como todas as outras. Gregório ouviu, fingiu não ouvir, e voltou para o trabalho, sem imaginar que Natália, diferente de todas, ainda não tinha decidido nada, porque para ela o que realmente importava ainda estava por ser descoberto. Os dias seguintes foram marcados por uma convivência simples, quase silenciosa, mas cheia de pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Natália cumpria suas tarefas com cuidado, ajudava na casa, conversava com os empregados mais velhos, aprendia rápido a rotina da fazenda e vez ou outra acabava cruzando com Gregório nos corredores largos ou perto do curral. Ele sempre mantinha certa distância, não por frieza, mas por medo de criar expectativas que já tinham sido quebradas outras vezes. Mesmo assim, havia algo diferente no jeito dela, porque Natália não mudava o tom de voz quando falava com ele, não olhava para a bengala, não fazia perguntas atravessadas, apenas escutava. Em uma tarde, enquanto o céu ameaçava chuva, os dois acabaram abrigados debaixo do alpendre, observando o vento balançar as árvores, e foi ali que a conversa se alongou pela primeira vez. Natália falou da infância simples, das escolhas erradas, do desejo de recomeçar. E Gregório contou, sem detalhes, que aprendera cedo a viver mais com o silêncio do que com as pessoas. Quando ele se levantou para ir embora, apoiando-se com cuidado, Natália se ofereceu para ajudar. E o gesto simples fez o coração dele bater mais forte, não pela ajuda em si, mas pela naturalidade com que foi feito. À noite, na pequena cidade, a presença de Natália ao lado de Gregório começou a ser notada. E os comentários surgiram como sempre surgiam, em tom de brincadeira disfarçada. Em uma venda, enquanto os dois conversavam à distância, algumas moças riram baixo, dizendo que logo ela aprenderia, e um fazendeiro comentou que aquilo não ia durar.
Natália percebeu os olhares, sentiu o clima pesado, mas em vez de se afastar, observou Gregório com mais atenção, percebendo o peso que ele carregava sem reclamar. Foi naquele momento que ela entendeu que não era a perna que afastava as pessoas. Era a forma como o mundo tinha decidido enxergar aquele homem. E sem saber explicar porquê, Natália sentiu vontade de ficar ainda mais perto, mesmo sabendo que isso traria conflitos que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O primeiro choque veio numa noite de festa na fazenda vizinha, uma comemoração simples, com sanfona, luzes penduradas e gente importante da região. Gregório quase desistiu de ir, como fazia sempre, mas Natália insistiu, dizendo que seria bom sair um pouco da rotina. Ele chegou bem vestido, elegante como sempre, apoiando-se na bengala com discrição e caminhou até o terreiro, onde os outros fazendeiros já riam alto, copos na mão, rodeados de mulheres. Assim que ele apareceu, alguns risos diminuíram, outros surgiram de lado, daquele jeito que fere sem precisar falar nada. Natália ficou perto dele, conversando naturalmente. Mas quando a música começou e os pares se formaram, o velho roteiro se repetiu. Uma moça se aproximou demais de Gregório, curiosa talvez, e antes que qualquer palavra fosse dita, outra puxou a amiga pelo braço, rindo e dizendo algo ao ouvido dela, alto o suficiente para ser ouvido por quem estava perto. Alguns homens sorriram, trocaram olhares, como se aquilo fosse apenas uma cena comum. Gregório sentiu o rosto queimar, segurou firme a bengala e deu um passo para trás, pronto para se afastar como sempre fazia. Mas Natália não riu, não desviou o olhar, não fingiu que não viu. Ela respirou fundo, segurou o braço dele com cuidado e disse, em voz calma, que se ele quisesse eles poderiam dançar. O silêncio que se formou foi pesado, porque ninguém esperava aquilo. Gregório hesitou, o medo antigo falando mais alto, e respondeu que era melhor não, que ele não queria virar motivo de comentário. Natália então soltou o braço dele devagar, mas antes de se afastar, disse algo que só ele ouviu, que não havia nada de errado em ser visto. Mesmo assim, Gregório preferiu ir embora, sentindo que tinha exposto Natália a um mundo que sempre o rejeitou. Na volta para a fazenda, o silêncio entre os dois era cheio de coisas não ditas, e Natália percebeu que por trás da postura firme havia um homem machucado por anos de risos e exclusões. Aquela noite não terminou com música nem dança, mas marcou o início de um conflito maior, porque Natália decidiu ali mesmo que não permitiria mais que Gregório fosse tratado como alguém menor, mesmo que para isso tivesse que enfrentar toda a região. Depois daquela noite, Gregório mudou. Não foi de um jeito brusco, mas de uma forma silenciosa que Natália percebeu logo nos primeiros dias. Ele passou a evitar os encontros, alongava o trabalho no curral, saía cedo e voltava tarde, sempre com uma desculpa simples, como se o cansaço fosse apenas físico. A verdade é que a festa tinha reaberto feridas antigas, e a ideia de ver Natália exposta aos mesmos olhares e risadas que ele enfrentara por anos o fez acreditar que estava sendo egoísta. Para ele, amar significava proteger, e naquele momento, proteger era se afastar. Natália sentiu a distância crescer, sem entender direito. Tentou conversar, tentou se aproximar, mas encontrou respostas curtas e um olhar sempre voltado para outro lado. Comentários começaram a circular na fazenda. Diziam que ela tinha se iludido, que aquilo não duraria, que Gregório nunca permitiria alguém ao seu lado de verdade. Um dia, ao passar pela venda da cidade, Natália ouviu duas mulheres comentarem que ele tinha feito bem em colocá-la no lugar dela, como se o afeto tivesse sido um erro a ser corrigido. Aquilo doeu mais do que ela esperava, não pela fofoca, mas por perceber que Gregório também parecia acreditar nisso. Naquela noite, sentada sozinha no quarto simples, Natália chorou em silêncio, pensando se tinha interpretado errado cada conversa, cada gesto, cada olhar.
Do outro lado da fazenda, Gregório ficou na varanda da casa grande, a bengala apoiada ao lado da cadeira, encarando a escuridão do campo, convencido de que o amor, mais uma vez, tinha passado por ele sem ficar. Ele se sentia pequeno, não pela sequela, mas pela certeza de que jamais seria a primeira escolha de alguém, e achava que aceitar isso era o preço da dignidade. O que nenhum dos dois sabia é que aquela dor silenciosa era o último obstáculo antes da decisão que mudaria tudo, porque Natália não era do tipo que aceitava injustiça calada, e Gregório estava prestes a aprender que se afastar também podia machucar quem escolhe ficar. A virada começou num domingo de manhã, quando a cidade se reuniu para a missa, como acontecia toda semana. Gregório quase não foi, mas acabou aparecendo, sentando-se no banco do fundo, como sempre fazia, tentando passar despercebido. Natália entrou depois. Sentiu os olhares se voltarem para ela, percebeu os cochichos, mas em vez de se afastar, caminhou direto até onde Gregório estava e sentou ao lado dele, sem dizer uma palavra. O gesto simples causou um desconforto visível, porque ali, diante de todos, ela fazia uma escolha clara. Após a missa, na saída, alguns fazendeiros se aproximaram, fingindo cordialidade, e um deles comentou, em tom de brincadeira, que Natália ainda era nova demais para se prender a certas situações. Natália respirou fundo, olhou ao redor e respondeu com calma, dizendo que se prender de verdade era viver com medo do que os outros pensam. O silêncio que se formou foi pesado, e pela primeira vez, Gregório sentiu alguém ficar ao seu lado sem hesitar. Mais tarde, na praça, durante uma pequena confraternização, o assunto voltou à tona, e risadas surgiram quando alguém insinuou que ela merecia coisa melhor. Natália então falou mais alto, sem gritar, mais firme, dizendo que melhor era estar com alguém que respeita, trabalha e não julga ninguém pela aparência. Alguns se calaram, outros desviaram o olhar e Gregório, com o coração acelerado, percebeu que não podia mais se esconder atrás do medo. Ele se aproximou de Natália, segurou a mão dela diante de todos e, naquele gesto simples, enfrentou anos de exclusão. Não houve aplausos nem pedidos de desculpa, mas houve respeito, porque quando alguém se posiciona com verdade, até o silêncio pesa. Naquela noite, de volta à fazenda, Gregório finalmente falou. Contou o quanto tinha medo de ser escolhido por pena e não por amor. E Natália respondeu que amor não nasce da perfeição, mas da coragem de enxergar o outro inteiro. Faltava pouco agora, apenas o último passo, o mais difícil, que era aceitar que ele merecia ser amado. O final começou de forma simples, como quase tudo que é verdadeiro. Nos dias seguintes, Gregório passou a caminhar pela fazenda com um peso a menos no peito, ainda com a bengala na mão, ainda com o passo cuidadoso, mas com algo novo no olhar. Natália continuou ao lado dele, não como desafio ao mundo, mas como escolha firme, dessas que não precisam de explicação. A notícia do envolvimento dos dois se espalhou pela região, e quem antes cochichava passou a observar em silêncio. Alguns fazendeiros tentaram se aproximar por interesse, outros por curiosidade. Mas Gregório já não se importava tanto, porque pela primeira vez não sentia necessidade de provar nada a ninguém. O pedido de casamento veio numa tarde calma, no alpendre da casa grande, sem plateia, sem festa, apenas palavras sinceras e olhos marejados. Natália aceitou com um sorriso tranquilo, daqueles que nascem da certeza. O casamento foi simples, na igreja da cidade, com poucos convidados, mas com algo que nunca tinha estado presente antes: respeito. Pessoas que antes riam baixaram a cabeça, outras aprenderam em silêncio, e algumas entenderam tarde demais que tinham julgado errado.
Gregório entrou apoiado na bengala, firme, bonito, digno, e ao lado de Natália mostrou que nenhuma marca no corpo diminui o valor de um homem. A vida seguiu, a fazenda prosperou, o amor cresceu no dia a dia, nos cuidados, nas conversas à noite, nas escolhas pequenas que constroem um lar. A lição ficou clara para todos. Mesmo para quem nunca admitiu em voz alta, ninguém deve ser reduzido a uma aparência, a uma limitação ou a um passado, porque o amor verdadeiro enxerga além, escolhe, permanece e transforma. Se essa história tocou você de alguma forma, lembre-se de que ela é fictícia, mas a mensagem é real. E se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que falam de amor, respeito e recomeço.